Bom, pessoal, vamos para os trades de hoje. Hoje o mercado foi um mercado bem técnico. Se a gente for observar os pontos de liquidez onde ele segurou. Mas primeiro eu vou começar com as regiões Fibonacci. Bom, primeiro, esse primeiro ponto aqui que eu marquei era desse movimento aqui, dessa mínima até essa máxima, onde ele segura aqui nessa região de 50% e vem aqui até esse ponto de liquidez que eu já vou mostrar para vocês. E por que eu não vendi aqui e vendi aqui? Simplesmente foi por um erro um pouco mais simples, porque eu estava esperando com que o mercado ele fosse capturar aqui esse ponto de liquidez para depois sim fazer um movimento de baixa. Faltou poucos pontos aqui para ele capturar essa liquidez aqui desse topo e fazer a reversão. Porém, no dia, aqui nesse topo, criou-se liquidez. Ou seja, ele sim capturou a liquidez em uma região de Fibo, deixando um pivô de baixa para eu poder vender. Porém, eu esperei por esse ponto. Só que dava para eu ter entrado aqui também. E aí depois eu esperei uma nova região de venda, que seria agora desse topo até esse fundo, aqui na Fibo do dia. O mercado fez um pivô de baixa, os players estavam a favor, aqui era o ponto de liquidez e eu vendi. Então se eu colocar aqui no layout de liquidez, olha aqui o pico do volume profile do último pregão aqui de ontem. Tinha sido a máxima da abertura, né? O mercado volta de novo aqui para a mínima, rompe topo pegando a liquidez, volta para o fundo, segura aqui na VWAP do dia, rompe o fundo até esse outro ponto de liquidez aqui que eu tinha marcado. Aqui também estava passando a VWAP, nesse caso aqui a VWAP semanal, e aí ele volta novamente ao ponto de liquidez junto com a região Fibonacci de 61,8%. Aqui ele me deixa o meu gatilho de venda. Na hora, aqui os players UBS e Bradesco também estavam vendendo, que foi aqui mais ou menos aqui às 10h40. E a XP estava comprando. Então um deu liquidez para o outro fazer esse movimento aqui de baixa. E esses pontos aqui de liquidez, eu mando tudo aqui um dia antes no meu grupo da mentoria. Se vocês quiserem pode até conferir. Todas essas linhas aqui que eu tracei no gráfico de 5 minutos são essas aqui. E aí, para carregar o meu trade, eu peguei desse topo até esse fundo. Aqui é justamente o alvo de 100% desse espelhamento aqui, que é essa. Então eu usei a ferramenta de projeção Fibonacci desse topo até esse fundo. Quando ele segurou aqui no alvo de 61,8% e fez pullback na VWAP semanal, junto com esse ponto aqui de liquidez, e rompeu aqui, eu segurei até o alvo de 100%, que foi a mínima do dia, junto com um ponto de liquidez aqui e um alvo do espelhamento do dia, que também é muito importante. Então tudo isso aqui, inclusive eu até ensino no YouTube alguns conteúdos como esse, como liquidez e projeção Fibonacci. Porém é mais nas aulas mesmo que eu acabo aprofundando esse conteúdo. Por exemplo, olha que interessante aqui, o pivô na mínima do dia, que é sempre muito importante. Se a gente projetar aqui do fundo ao topo, olha lá, alvo de 161,8% com liquidez, o mercado cai. Nenhum desses aqui ele caiu. Quando foi um alvo junto com liquidez, preço esticado, ou seja, com contexto, ele retrai. Então a gente teve essa possível venda aqui, que eu não vendi, e tivemos essa outra venda aqui, que dessa vez eu peguei e carreguei até a mínima do dia. Depois o mercado passa um longo período dessa mínima até essa máxima aqui, com a região de 61,8% sendo uma barreira de segurança, né? Segurando o preço. E se a gente pegar esse pivô maior e projetar para cima, olha o que acontece. Alvo de 38% cravado na máxima do dia. Então aqui embaixo a gente tem o alvo de 100%, né? Desse topo até esse fundo. E aqui na máxima também a gente tem o alvo de 38% desse pivô aqui maior. Agora vamos fazer uma análise apenas da liquidez, sem Fibo. E vale lembrar que eu tenho aula de liquidez nesse canal aqui do YouTube. É só você escrever Pedro Kais em liquidez que vai aparecer com certeza aí como um dos primeiros vídeos. Então o mercado ele segura na abertura aqui no ponto de liquidez, volta, segura novamente, vai até a mínima. Esse fundo duplo aqui cria liquidez. Aqui surge muito stop dos comprados e pessoas também que procuram vender
no rompimento de mínima. Ou seja, então aqui criou-se liquidez. Em cima a mesma coisa. Então o mercado captura a liquidez lá de cima, vem para a mínima. Segura na VWAP, onde tem liquidez também. Rompe a VWAP, quer dizer, segura na VWAP, rompe fundo e segura na VWAP semanal. Depois ele volta novamente no ponto de liquidez para os players armarem suas posições. Rompe, captura a liquidez agora desse fundo, segura na VWAP semanal e vai até a liquidez do volume profile de ontem aqui também. Depois volta novamente naquele ponto importante de liquidez, segura 2 vezes nesse aqui de baixo, vai novamente lá em cima e fica segurando entre a VWAP que está aqui no meio e esse ponto de liquidez aqui de baixo. Então ele trabalha aqui nesse ponto de liquidez e vai novamente agora até esse topo, onde tem stop e ordens de compra. Então aqui ele vai lá até o ponto de liquidez e volta novamente nesses topos rompidos. Depois ele captura a liquidez novamente, batendo no alvo desse pivô aqui maior. Então, se você não sabe utilizar a liquidez, provavelmente você vai tomar stop e logo em seguida o mercado vai ir no seu alvo. E a liquidez ela é usada para todos os tipos de setups, para todos os tipos de operações. Se você opera usando muito média, usando muito suporte e resistência, não importa o setup que você está usando. Você aprender liquidez e como trabalhar com ela é essencial para todo e qualquer tipo de trader e todo e qualquer tipo de estratégia que você vai estar usando dentro do mercado financeiro. Então essa basicamente é uma aula, né? Uma aula rápida, passando por cima, mas espero que vocês tenham entendido. Um único trade foi suficiente para resolver o meu dia, que geralmente eu opero muito pouco. Não gosto muito de operar no meio do mercado, eu sempre gosto de operar nas extremidades do mercado, como seria esse trade aqui de venda, ou quem sabe um possível trade aqui de compra. Mas é isso aí, deu certo. Espero que vocês tenham entendido. Valeu, deixa o seu like, comentário e até mais. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.